muitas escolas. Quantos de vocês trabalham com alguma função de gestão, coordenação, administração? Bom, ainda bem, porque aqui é gestão. Então, se fosse professor, não ia gostar. Não ia dar certo. Nós vamos falar sobre gestão mesmo, entender um pouquinho mais isso. Eu fiquei chocado com a turma anterior, porque eu fiz perguntas bem diretas. Eu não estou aqui para palestrar, estou aqui para interagir com vocês e transmitir alguns conceitos chaves, mas também obter participação, tirar dúvidas e trocar experiências. No grupo anterior foi muito agitado quando eu perguntei quantos estavam, depois de ter explicado, gerenciando a sua atividade. 3 levantaram a mão. Estava lotado. Então, acho que existe realmente algo aqui que precisa mudar na gestão das escolas. Eu acho. A menos que essa turma seja muito diferente da dele. Muito bem. Liderança e gestão. São 2 conceitos aí chaves para o sucesso da escola cristã. É chave para o sucesso de qualquer empreendimento. E nós precisamos entender mais sobre isso. Muito mais. E eu convido vocês a participarem. Não saia daqui com dúvida. O outro workshop vai levar 1 ano para você, ou quase 1 ano. Então essa é a chance de, quem sabe, adquirir ou entender alguma prática fundamental para aquilo que está acontecendo no jeito. Muitas escolas fecham. Nós já fomos 150 escolas associadas. Hoje nós estamos em 110. Muitas fechadas. Não posso imaginar que isso vai acontecer na sua escola. Mas é preciso entender o que faz uma escola funcionar, mais do que horário. Então, o que nós queremos cobrir hoje é como uma escola é eficaz. Eficaz é no sentido de fazer acontecer aquilo que precisa acontecer. Uma escola realmente que cumpre aquilo que promete, uma escola que existe para uma finalidade e faz essa finalidade acontecer, ou seja, ela atende de alguma maneira os seus objetivos, a razão por que ela existe. Isso é uma escola eficaz. Para isso, ela precisa traduzir essa visão que ela tem maravilhosa, né? Toda escola cristã tem, às vezes, umas visões bastante idealistas, né? Formar uma nova geração, educar para a eternidade, formar filhos de Deus, impactar a nação, e aí vai. Cada um teve uma inspiração algum dia para abrir uma escola cristã e normalmente está atrelada a essas visões. Agora, se essa visão não tiver traduzido em objetivos que permitam que toda a equipe da escola consiga saber o que eu tenho a ver com isso, como é que eu faço isso se tornar uma realidade, então a chance de que essa escola não seja eficaz é muito grande, muito grande. E se ela não é eficaz, ou seja, se ela não cumpre o que promete, tem um risco enorme, enorme. Então a escola tem uma pressão muito grande interna, porque lidar com equipes e ter pessoas compromissadas e dispostas a trabalhar e pagar preços e fazer acontecer aquilo que precisa acontecer numa escola cristã, você já deve ter percebido que não é fácil. Encontrar pessoas qualificadas, compromissadas e manter elas animadas e querendo trabalhar, porque a educação, a princípio, dá trabalho, não é fácil. Além disso, tem toda uma pressão do mundo exterior questionando as nossas práticas, questionando o nosso politicamente correto, e o número de clientes não vai aumentar, pelo contrário, nós temos a população infantil, a população de escolas de educação fundamental, ensino fundamental, vai tender a diminuir com os anos, com o mantido número de escolas vai ter menos clientes, porque a população do Brasil está envelhecendo e as pessoas estão buscando valores cada vez mais estranhos na educação, então você tem que se diferenciar de alguma forma, tem que avaliar continuamente o seu progresso e fazer mudanças.
fazer mudanças. Então aqui, muito do que nós vamos falar são sobre as mudanças que precisam acontecer na sua escola. Muito tem a ver com isso. Então eu queria começar por aqui. Você vai dizer, pô, mas você vai começar com o espiritual? Não, eu vou começar. Tem muitas estatísticas sobre resultados ou sobre o desempenho da educação do Brasil. Tem muitas, muitas. Faça uma pesquisa, gaste um tempo, entre nos indicadores do IDEB, ENEM, PNUD, Unicef. Veja que o Brasil está sempre entre os últimos. E eu peguei alguma dessas estatísticas, mas só para criar um contexto aqui, para você sentir o peso disso. Língua portuguesa e matemática. É a base. Agora, é a base. Saber se comunicar, falar, entender e saber pensar logicamente, fazer conta, né? Porque o mundo é estruturado de uma forma lógica. Então, a matemática é fundamental para qualquer empreendimento. Quantos por cento dos alunos que terminam o ensino fundamental aprenderam o que deveriam ter aprendido no conteúdo daquele período da vida? 27%. Menos de um terço. Quantos alunos do ensino médio aprenderam o que precisavam aprender da língua portuguesa? 29%. Matemática. Quantos do ensino fundamental? 17%. Ensino médio? 10%. Isso aqui devia fazer vocês que têm escola cristã indignados. Isso seria motivo para abrir uma escola cristã. As escolas cristãs nos Estados Unidos começaram por causa disso. Aqui, os pais se indignaram de tal maneira contra a qualidade do ensino que começaram a abrir escolas cristãs. Então não é a razão principal eu não posso concordar com esse emburrecimento da minha nação. Eu não posso concordar com esse suicídio cultural que está acontecendo no meu país. Eu não posso permitir que façam isso com o futuro dessa nação. Não posso. Preciso fazer algo. Isto deveria estar constantemente no seu radar. Minha escola vai mudar esse mundo. Minha escola não vai ser parte da estatística apenas com uma camada espiritual em si. Não, mas tudo bem. Infelizmente a realidade é essa. Mas pelo menos os alunos estão ouvindo falar de Jesus. Estão conhecendo os 7 princípios. Isso seria uma tragédia. Porque nós precisamos resistir isso aqui com as nossas escolas. Precisamos. Tem uma correlação muito forte entre toda a ética cristã que nós sabemos que praticamos dentro da educação de princípios, porque na realidade sem disciplina, sem uma mente limpa e ordenada, sem uma família minimamente em ordem, você não consegue aprender o que tem que aprender. A vida fica uma confusão. Você não consegue, inclusive, dar um sentido para o aprendizado. Então, as duas coisas estão relacionadas. Mas isso aqui tem que fazer parte das motivações das suas escolas. Nós temos que nos opor a isso e temos que, com toda coragem e ousadia, mostrar que nós somos uma resistência a isso. Amém? Amém. Então se incomode com isso. E não apenas, vamos resgatar as crianças do mundo perdido. Isso é parte do resgate. Amém. Porque isso aqui é um crime. Isso é um crime. E não são coisas novas. Isso, quando eu comecei a minha escola há 23 anos atrás, eu era engenheiro e minha esposa advogada. Nós ficamos loucos com educação. Sim, vamos lá, é isso, nossa vida é essa, vamos fazer, vai acontecer, tal. E uma das coisas que nos motivou foi isso. A gente queria fazer algo que mudasse a realidade das crianças, que ensinasse elas a pensar, questionar as coisas com entendimento e, inclusive, fundamentação da palavra. E é possível, mas a gente não entendia nada. Nada. Muita gente que começa a escola cristã, principalmente as educação por princípios, são pessoas apaixonadas.
não entende um empreendimento. O que é gerir uma escola? Como é que faz esses números mudarem na escola? Como é que eu consigo ser excelente, eficaz e fazer diferença na sociedade? Não sabe. Apenas sabe o seguinte: eu tenho que abrir uma escola cristã. Meu Deus, chora copiosamente. Eu vou abrir na sala da minha casa, eu vou vender o que eu tenho. Eu ouvi muitas histórias dessas. Eu mesmo fui louco nisso. Só que depois começa e o dia a dia cai numa rotina massacrante, às vezes desafiadora, e aí, às vezes, a espiritualidade da escola é o que resta para manter um diferencial, ou a religiosidade. E essa escola começa a perder relevância. E a relevância está na diferença que ela faz. Então, eu me identifico bastante com vocês, como gestores, né? Eu tive escola, sofri demais à frente da minha escola, apanhei demais. Eu e minha esposa sofremos muito, mas a gente não tinha experiência nenhuma, não sabia nada sobre escola, apenas tinha um ideal. Então, hoje eu me incumbi da missão de ajudar os líderes de escolas, as mantenedoras, os gestores, a entenderem mais como eles fazem diferença, como eles precisam tomar conta do seu negócio, de uma maneira que eles, de alguma forma, cumpram aquilo que eles idealizaram, prometeram. Você vende promessas para os pais. No fundo, uma escola cristã vende promessas. E nós precisamos cumprir essas promessas. Bom, por conta disso, ao perceber que algumas escolas estavam fechando, as escolas estavam sofrendo, você vê, nós tivemos uma escola de 1000 alunos. O espírito está quase lá. Certo? Então, nós tivemos uma escola de 1000 alunos. Fechou. De educação cristã. Já pensou nisso? Então eu e Cida conversávamos muito sobre isso. E decidimos em algum momento que nós precisávamos trazer melhores práticas para as escolas. Nós precisamos estudar muito o assunto, visitar escolas, ler muito material, né, material de referência internacional, escolas, sucesso de escolas, gestão de escolas e tal. E eu unia a minha experiência também como executivo, como consultora, Cida também tinha visitado, estudado vários assuntos, participado de eventos sobre gestão escolar, e nós saímos com esse referencial dizendo: olha, você precisa prestar atenção nesses 7 aspectos, 7 dimensões da gestão de uma escola, senão tem risco de que você vai, por conta de não estar vendo alguma coisa, vai de repente se ver com uma situação insoluta. Então a ideia foi essa: alertar e fornecer um mecanismo de diagnóstico e de você pelo menos conseguir identificar o que estava talvez não recebendo a atenção devida. Não foi para frente. Quer ver? Vou perguntar aqui: quantos tem isso aqui, leram isso daqui, consideram isso na sua escola? Levanta a mão. Quantos? 2, 3. Nós estamos praticando na funcionalidade. Aí. Então, parte do que eu quero fazer aqui é mostrar, sem entrar no mérito do documento, como nós precisamos voltar para isso. Que gerir uma escola é desafiador, e mesmo que a gente, num dado momento, esteja parecendo que as coisas vão bem, pode ser que lá na frente a gente encontre uma dificuldade, ou que a gente se perca em alguns aspectos fundamentais da escola cristã, da educação cristã. Então lembre-se disso: existe esse documento, ele é um documento só acessível para associados da RECEP, e ele não pretende ser um tratado, ele pretende apenas ser um auxílio para você olhar as práticas da sua escola e ver: será que eu, caramba, o que é isso? Nem sabia que tinha que fazer isso, nunca pensei nisso. Ou então, puxa, isso aqui até que temos, mas não estamos dedicando atenção nenhuma. Será que isso é tão importante? Nossa, isso aparece em vários lugares. É isso, é uma reflexão. Então eu chamo a atenção porque empresas bem-sucedidas, elas não existem por acaso, elas têm uma causa.
traz, né? E a gente vive trabalhando com empresas que sabem disso. E numa escola cristã, ela é uma empresa. Ela é uma igreja. Ela parece uma igreja às vezes, mas ela é uma igreja. Ela tem prestação de contas, ela tem serviços, contratos, ela tem obrigações, tem que continuar existindo, tem que ser algo que faça bem para todo mundo. Um aspecto importante, então, dentro desse cenário de referencial de boas práticas, eu pensei os 2 pontos que eu quero falar hoje: liderança e gestão. Então, liderança, vou traduzir as coisas de forma muito simples, para você não esquecer. Liderança tem a ver com mudança. Mudanças. Aquilo que é tão difícil para nós, mudar. Vocês acham fácil mudar? É muito difícil mudar, né, gente? Tomar decisões, falar, não, este ano, este mês, de agora em diante, tal, e não sei o quê. E a maioria das mudanças, a maioria que a gente decide, não consegue ir até o fim. A maioria. Agora imagina mudar uma equipe, mudar uma instituição. Só que tem que mudar. Porque a tendência de tudo é piorar. A tendência natural é relaxar, acomodar e adquirir certos vícios que são prejudiciais, e as pessoas vão ficando meio cegas para alguns hábitos que elas adquiriram e às vezes as consequências são bastante ruins. Então, liderança é a capacidade de dizer, peraí, gente, temos que mudar, e vamos para lá. Está errado isso que nós estamos fazendo. Vamos lá, eu vou explicar para vocês, vou mostrar como é importante fazermos isso de outra maneira. Então, liderar, para você saber se você é um líder, pensa nas situações de desafio que você tem na vida, ou que a sua família tem, a sua equipe, a sua escola. Se você é a pessoa que sente aquele impulso de dizer, gente, sigam, eu vou trazer uma solução, nós vamos fazer isso acontecer, nós vamos mudar isso, nós vamos virar essa página, nós vamos. Se você faz isso, você é um líder. Porque você tem esse impulso, sente essa responsabilidade de fazer diferença. Quando você está diante de um problema, você sente, é comigo. Isso é ser líder. Nossa cultura brasileira de país colonizado, né, e onde o Estado está sempre querendo oferecer, né, numa visão socialista, nós temos esse estigma sempre ameaçando a nossa nação, além de termos sido uma colônia foi usada para interesses de outro país. Então a gente tem essa mentalidade de alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que dar uma solução. Como é que esse negócio pode continuar assim? Você não pode ser essa pessoa se você não. A primeira coisa que você tem que pensar é comigo. Se algo tem que mudar, é comigo. Começa na sua vida, na sua casa. Quando as coisas ficam difíceis, quem toma a iniciativa? Na sua equipe. Então, liderança tem a ver com mudança, iniciativa para fazer diferença. E tem a ver com influenciar e desenvolver seguidores. Eu me julgava um grande líder. Sempre achei que, nossa, cara, sempre inventando coisas, sempre fazendo coisas, sempre fui muito realizador. Porém, quando você olha e fala, peraí, quem está me seguindo? Quem está prestando atenção no que eu estou falando? Quantas pessoas estão querendo participar junto comigo? Se você não encontra isso, você também não é um líder. Você sempre influencia alguém, sempre. Alguém sempre olha para você. Porém, quantas pessoas querem seguir o que você fala e prestam atenção nas suas palavras e querem fazer o que você diz, é uma medida da sua liderança também. Tudo isso é muito importante numa escola. Muito importante. Porque na escola você trabalha com gente. Vou mostrar a diferença entre gerente, gestor e líder. Enquanto o gestor trabalha com os recursos da escola para produzir os resultados, seja ele numa coordenação, numa administração, em algum departamento da escola, o líder trabalha com as pessoas para elas acreditarem, desejarem
mudarem, quererem ir muito além do que elas normalmente fariam. Isso é liderança. Então, your battery is running low. Can you help me? Às vezes esse sinalzinho acende na gente também, né? Só que a gente nem sempre reconhece e presta atenção. Então, se você é líder, você cria visões. As pessoas sonham. Você não é um cara só, entendeu? De preto no branco, de coisas concretas e objetivas e rasteiras. Você faz as pessoas sonharem, as pessoas acreditarem em alguma coisa. Você cria uma visão para que nós existimos, do que nós precisamos mudar, para onde nós vamos, quem nós somos, o que nós vamos ser, o que nós estamos criando, o que vai acontecer com essa próxima geração que Deus nos confiou. Você cria essa visão, né, da sua instituição, da sua equipe, da sua comunidade. Então, líder é uma pessoa de visão. Visão é isso, é quando você enxerga uma coisa e ela começa a se tornar tão concreta que ela te move todos os dias. Se você não tem visão, você cumpre uma rotina. Você vai fazer obrigação. Tem que levantar de manhã, posso ficar na cama. Tem que ir para a escola, tem um monte de gente me esperando. Seja porque é meu trabalho, seja porque eu tenho que fazer algumas coisas que se eu não fizer vai ser um escândalo. E aí vai. Mas a visão é diferente. Eu enxerguei ela. E algo que vale muito a pena. E eu crio essa visão e transfiro para os outros. Você tem padrões de desempenho. E você define, peraí gente, para chegar aqui para fazer isso, eu preciso que você trabalhe aqui. Ó. E nós brasileiros temos um problema enorme com padrões de desempenho. Nós temos escrúpulos, receio de magoar, de ferir o irmão, e não ser como Jesus faria. Nós temos um monte dessas coisas. Ou enxergarem o que estou fazendo verdadeiramente. Também, no fundo, é uma via de duas mãos. Então, tem situações, né? Ontem mesmo a gente viveu uma dessas, numa reunião de grupo que nós fizemos, onde nós temos às vezes que dizer, você foi negligente. Nós precisávamos que isso acontecesse, você tinha condições de atuar nesse nível, mas muito baixo, isso foi muito prejudicial. Agora nós chamamos, a sua história, o seu caráter fala mais do que isso, mas aqui, como uma falha, precisamos concentrar. E aí a reação das pessoas normalmente é, meu Deus, onde fica o amor cristão? Aí tem outra Jesus faria isso. Cuidado, hein, meu irmão? Cuidado, hein? Cuidado com isso aí. Muita gente se escandaliza. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só terminar, mano. Pedro chegou para... Jesus chegou para Pedro e falou o quê? Para trás, Satanás. Para Pedro, né? Para Pedro. Você vai impedir que eu cumpra a vontade do meu Pai? Paulo chegou para os irmãos lá quando ele quis ir a Macedônia, dizendo, irmãos, vocês vão me impedir de fazer aquilo que eu Espírito. Gente, tem certas coisas que nós precisamos pontuar mesmo. Pontuar mesmo. Se você tem uma visão, estabelecer uma visão, você precisa criar um padrão para que aquilo se cumpra. E tem que acreditar que as pessoas podem fazer isso. Aliás, pelo contrário, eu acredito tanto em você, e você abraçou essa visão comigo, que eu agora quero que você chegue nesse nível. Eu não vou aceitar menos que isso. Isso não é ser tirano. Isso é, inclusive, respeitar você e saber que você pode mais do que aquilo. Mas nós temos um problema seríssimo. Seríssimo. E isso, talvez, nessa espiritualidade, é um problema sério nas nossas instituições. Seríssimo. Porque nós temos que demandar mais. Precisamos buscar um padrão de excelência e podemos... Uma vez um irmão me repreendeu, um pastor. Irmão, excelência é opressão.
Entendeu? Então, quando você usa mal os recursos, quando você abre espaço para as coisas não acontecerem como deveriam, e tudo isso é tolerado como sendo. Irmão, faz parte da natureza humana. É isso mesmo. Deus dá graça, vamos orar. Então, isso não contribui. Não contribui. Agora, por outro lado, temos que agir como eu disse. Sempre nós não estamos contra a pessoa. Nós estamos contra um padrão de desempenho que ela não atendeu. Mas a pessoa, nós amamos, nós cobrimos, nós treinamos, investimos, mas existe um padrão e nós nos comprometemos com isso e não vamos abrir mão disso. Você faz parte disso. Então, comece a resistir a essa cultura brasileira de tolerância, aceitação, acomodação, de jogar tudo no leve. Você viu como é que todo mundo fala mal do governo, mas quantos querem tomar uma atitude concreta com a sua própria vida para se opor a isso? Entendeu? Nós temos esse hábito de tudo estar lá, fora, né? Alguém precisa fazer, alguém tem que ver, alguém tem. Quando chega no. E você? O que você tem feito? Vai? Que o mundo que a gente está vendo, nós estamos incluindo Moisés e nós estamos reconhecendo Jesus Cristo ainda em nossas vidas. Quer dizer, Moisés faça por mim, vá lá e fale com Deus. Enquanto que Jesus diz, hoje não tem mais o véu, você fala diretamente. E a gente tem medo de falar porque atribuir ainda a responsabilidade a outras pessoas. É isso que eu tenho visto. Ser líder, então guarde isso, ser líder é realmente inspirar as pessoas, criar uma visão que elas possam abraçar e acreditar em algo maior do que normalmente elas fariam, mas é estabelecer um padrão de desempenho. Só que é o seguinte, meu irmão, para essa visão acontecer, é esse padrão. Deus pede isso de você. Então, você é coordenador pedagógico, vamos estabelecer como é que isso vai acontecer. Senão, todo esse ideal que nós estamos aqui vendendo dos pais é mentira. Então, dentro dessa perspectiva também, nós entendemos o irmão, reconhecemos que ele não alcançou aquele padrão esperado. Mas também dentro da dinâmica da escola, não podemos também esperar que ele desperte para isso, não é verdade? Porque o que acontece hoje dentro da instituição é isso. A pessoa nos enxerga como pastor, não como diretor, e elas querem que a gente possa olhar para elas e dar uma segunda chance muitas vezes, mas às vezes a gente não tem tempo para essa segunda chance, para deixar a pessoa enxergar isso e correr atrás desse prejuízo. Porque também ela não quer ser medíocre e viver naquela vida. Então, você tocou num ponto importante que eu vou destacar da seguinte forma. Como instituição, nós temos um objetivo e assumimos compromissos. Então, as pessoas que trabalham na instituição se comprometeram com isso também. Então, na medida em que eu possa ajudar uma pessoa a se desenvolver sem ferir os objetivos da instituição, amém. Eu preciso realmente caminhar com essa pessoa e ajudá-la a se levantar e chegar onde ela precisa chegar. Desde que isso não fira os objetivos da instituição. Porque se eu colocar aquela pessoa acima da instituição, eu estou errando. Estou falhando com aqueles que confiaram na instituição, pagaram para a instituição, acreditaram e não estão recebendo o que deveriam. Então, o nosso compromisso é com que a instituição se comprometeu com os seus clientes, vamos dizer assim, como ela vai dar testemunho, inclusive, do seu trabalho perante a sociedade. Tudo isso, queria destacar aqui, padrão de desempenho. Foco. O líder tem que manter o foco. Nós temos uma tendência a dispersar. Muito bom falar sobre muitas coisas, é muito bom devagar, é muito bom conversar, mas e aí? Vamos voltar no nosso ponto? O que nós estamos fazendo em relação a essa visão? Como é que está o nosso desempenho? Como é que você está em relação a isso? Então, tudo isso faz parte da liderança. Acho que liderança é gente. Liderança é gente. Extrair o melhor das pessoas. Desenvolver pessoas, inclusive, para dar o melhor de si e tornar juntas uma visão possível. Então, isso precisa ser praticado porque a escola é um lugar de gente. A escola é essencialmente uma academia, onde todos
estão praticando como crescer, como realizar juntos, ou realizar segundo a vontade de Deus mais. Relacionamentos. Todo líder tem que ser uma pessoa que agrega pessoas. Agrega, atrai pessoas. As pessoas desejam trabalhar com ela, desejam aprender com ela. Mesmo que ela fale coisas duras, mesmo que ela às vezes tenha que confrontar, dizer coisas difíceis, mas eu sei que ela faz isso para o meu crescimento. Relacionamentos. Você sozinho, se você é apenas um chefe dando ordens, e as pessoas têm medo de você, tem gente que gosta até disso, nossa, as pessoas têm medo, eu falo do emprego, beleza? Então, tudo bem. Relacionamentos. Não quer dizer intimidade, mas quer dizer cria conexões. Tem paixão. A pior coisa é trabalhar com alguém sem paixão. Né? Nossa, que horrível. Ninguém gosta. Pessoa que tem paixão, você sente-se atraído por ela. Meu Deus, é loucura isso que ela fala, mas sei lá, ela acredita. Então, vamos lá. Eu não tenho essa paixão, mas é bom estar com alguém que tem. Entendeu? Você acha que dá mesmo? Dá, nós vamos conseguir, nós vamos fazer, e olha só. Aí eu falo, nossa, vamos lá. Paixão é uma coisa, entendeu, que contagia. Contagia muito. Então, quando a gente não tem paixão, as pessoas sentem aquela coisa assim, esterilizada, pasteurizada, assim, rotineira, não dá. Só uma obrigação. Eu falo, gente, eu estou falando isso aqui tudo, porque eu já passei por esse caminho todo. Já tive que questionar muito minha liderança. Muito. Um dia meu filho chegou para mim, meu filho tem 31 anos, né? Somos parecidos e muito amigos, ele mora na Califórnia. Nós tivemos muitos amigos, muitos. Eu não entendi o crescimento do rapaz e não soube lidar com a juventude dele, nos perdemos aí no começo da juventude dele, damos trompadas e um monte. Mas aí Deus, né, e eu quis aprender como é que fazia isso, meu filho também sempre quis sentar. Um dia nós tivemos a oportunidade de, minha esposa foi morar numa outra cidade, comprei uma casa numa cidade para minha filha estudar naquela escola, e eu fiquei em São Paulo, eu trabalhava com o meu filho. E ia visitar essa outra cidade, vinha 2, 3 vezes por semana e final de semana. Então comecei a conviver intensamente, só eu e meu filho. Foi uma providência divina tremenda. Nós nos unimos ali, mas um dia a gente saía para jantar, então comprava comida no supermercado, trazia e fazia juntos. Até semana passada me escreveu, pai, comprei um queijo holandês, envelhecido há 7 anos, e me lembrei daquelas noites que nós ficávamos degustando queijo. Mas uma noite ele falou para mim, pai, você fala coisas de muita sabedoria, mas a maneira como você fala não me atrai. Passa para mim. Eu sei que você fala coisas verdadeiras, mas não me atrai. Você não fala de uma maneira que me convence que vale a pena seguir. Aí, se você não tem um compromisso de liderança, você tem que engolir em seco e falar a verdade. Por quê? Fala mais. Me ajuda a entender. Então, se nós, liderança é um chamado. Liderança não é uma posição no organograma. Liderança é um chamado para servir. Eu quero influir na vida de pessoas, quero ajudá-las a se desenvolverem, serem mais, quero unir pessoas para trabalharmos juntos e construir uma coisa que temos visão compartilhada e fazer acontecer. Eu quero que essa pessoa se desenvolva e alcance o seu pleno potencial. Tem tudo a ver com educação. Mas você precisa entender o que é liderar, não é influenciar pessoas. Entende o que é? Se você não for uma pessoa feliz, apaixonada, acredita no que você fala e mostra que você está realmente interessado, você pode ser ultra exigente. O que você quer que essa pessoa se desenvolva, que juntos vocês possam fazer algo. Você não vai conseguir influir nessa pessoa. Não vai conseguir. E outra, se arrisca. Tenha medo. Não fica tão
preocupado, tão inseguro em fazer alguma coisa que você... Ah, mas não sei se vai dar certo. Não sei, é muito arriscado, muito temeroso, nunca fizemos isso. Vai. Tem que ter visão. A visão te faz enxergar uma coisa antes dos outros. Te faz enxergar uma coisa que não existe. E acredite nas pessoas. Queira realmente ver acontecer, pagar preços, se arriscar. A pessoa que não se arrisca não se desenvolve. Quem não se arrisca, pega, por exemplo, idioma. Minha esposa está 1 ano comigo nos Estados Unidos. Não consegue falar inglês. Entende tudo. Mas tem medo de errar. Não. Pelo amor de Deus. Fale. Fale que nem uma criança. Não interessa. É que nem o cara que quer aprender a nadar, assim, vídeo de natação. Fazendo exercício de respiração. Não adianta. Tem que se arriscar. Se joga, erra, faz. Mas faz apaixonado, com visão, com um padrão de desempenho, sabendo o que você quer alcançar e acreditando em quem está junto. Então, se você ficar com muito medo, só naquilo ali, não vai virar. Não vai virar. Então, tem que arriscar. Então, tudo isso é liderança, gente. Líder. Quantos se consideram líder? Levanta a mão. Isso aí. Então, começa por aí. Ter a consciência. Liderança é um chamado, é um ministério, é um dom. É uma disposição em investir na vida de pessoas. Isso é liderança. Liderança não é usar pessoas. Calma, isso não é liderança. Liderança é servir pessoas. Elas alcançam objetivos maiores junto com você. Amém? Muito bem. E olha como liderança, ultimamente começou a aparecer um monte de coisa sobre liderança no meio educacional. Por quê? Porque tem tudo a ver. Imagina um professor em sala de aula sem liderança. Os alunos já estão cada vez menos interessados, cada vez mais indisciplinados. O professor chega na sala de aula sem liderança, qual é a chance de influir na vida do aluno? Nós falamos com a educação de princípios que queremos desenvolver competência e caráter. Como é que você vai desenvolver caráter se você não influi na vida dessa pessoa? Não como. Olha só como é que a coisa... Peguei alguns exemplos aí para vocês sentirem. Isso está crescendo muito. Se jogar Leadership in Schools ou Educational Leadership in the School Context, vai vir centenas de milhares de citações. Então esse cara colocou o que funciona na escola. O líder é crítico no estabelecimento do ambiente da escola, das práticas em salas de aula, da organização curricular, sua aplicação e oportunidades de aprendizagem. A AXE fez uma pesquisa, em 1996, acho, escolas, as 100 maiores escolas dos Estados Unidos, para descobrir o que fazia uma escola dar certo, crescer e ter resultados muito melhores que as outras. E a conclusão desse estudo da AXE, vocês conhecem a AXE? Sim. A maior instituição de educação cristã no mundo. O Solano é membro da diretoria da AXE. A conclusão foi liderança. Quando tem um diretor à frente da escola, que realmente influi na escola, mobiliza as pessoas para levar adiante aquilo que é a visão da escola, essa escola deslancha. A conclusão da AXE em escolas cristãs. Mas essa turma aqui, nenhum dos que eu vou mostrar aqui são cristãos. Ó, Inglaterra. A Inglaterra percebeu que a liderança fazia tanta diferença na escola que ela criou uma universidade nacional de liderança na escola e dá cursos gratuitos de liderança para professores. Então, o objetivo da Inglaterra é que todo professor seja treinado em liderança. Porque entendeu isso. Ela chegou à conclusão que tem muitas evidências de que a liderança é determinante para a melhoria de uma escola. 2008. Repensando a liderança do professor para a melhoria da sua escola. Então, nesse livro aqui, o cara diz, olha, a relação entre a liderança do professor e o desempenho do aluno é tremenda. É uma correlação direta. As estatísticas mostram isso.
de maneira absurda. Mais um. O ensino como uma liderança. Os princípios gerais que mostram um professor bem-sucedido são os mesmos princípios que são encontrados em líderes de sucesso numa empresa. Ou seja, são os mesmos princípios. O que faz um líder numa empresa, um executivo numa empresa, alguém ter sucesso, aqueles princípios são os mesmos que transportados para uma escola, faz a escola ter sucesso. Então, aí, como eu disse, não são cristãos, mas estão dizendo coisas óbvias. Uma experiência como gestor de programas global. Deus deu princípios, quem quiser aplicar vai prosperar. Afinal, ajuda bem. A aplicação desse princípio nas coisas da vida, se é para a vida ou é para a morte. Porque uma pessoa de uma empresa que não é cristã, pega o princípio de Deus, é cristã, eu tenho sucesso. Nós que temos isso com filhos, nós temos que não temos sucesso. Pois é. Então lembre disso, gente. Liderança, mudança, tomar iniciativa para fazer diferença, influir em pessoas, ter pessoas que te seguem. Ok? Se a escola é um ambiente de desenvolvimento de pessoas, é impossível isso acontecer sem liderança. Então começa por aí. Bom, e gerenciamento? Você falou em liderança e gestão, né? Então vamos falar de gerenciamento. Qual é a diferença de gerenciamento para a liderança? Enquanto liderança, você está trabalhando nas pessoas, né? Em atrair as pessoas, inspirar as pessoas, colocar um padrão de desempenho para elas, estabelecer um foco para esse trabalho, para essa equipe e coordenar essa motivação das pessoas para que se façam realmente mudanças necessárias. O gerenciamento tem a ver com o uso dos recursos. Você como gestor, diretor, administrador, coordenador, responsável por um departamento qualquer da escola, a você é confiado recursos, sejam eles financeiros, materiais, equipe, pessoas, e se espera que você use esses recursos para produzir resultados. Então, administrar recursos para usar de maneira desejada esses recursos para produzir um resultado é o ato de gerenciar. Gosto muito do que esse cara fala, o Falcone. Resolver problemas. Gerenciar é resolver problemas, não obter resultados desejados. Então, vocês têm problemas. Sempre tem problemas. Por quê? Primeiro que começa que os recursos são sempre escassos. Então você tem que tomar decisões, priorizar. Tem conflitos. Onde tem gente, tem conflitos. Problemas. Terceiro, as coisas estão sempre mudando. As pessoas estão mudando, a situação está mudando, as leis estão mudando, e você tem que ficar administrando as consequências dessa mudança e tomando decisões para que nada se perca e os resultados sejam alcançados. Então, resolver problemas é gerenciar. Ok? Sempre existiu, o que ele falou ali. Moisés, Jetro, o pessoal diz que Jetro, o sogro lá de Moisés, né, deu um conselho sobre como administrar a equipe, dividir o trabalho, que aquilo era gestão. Tudo bem? Sempre existiu isso. Tomar conta de um rebanho e fazer esse rebanho se multiplicar e administrar os recursos, a logística e tal, é gerenciar. Isso virou uma ciência no começo do século passado. E hoje, vocês estão aqui porque vocês são gestores. Agora, para não ficar uma coisa assim, onde cada um entende algo sobre o que é ser gerente, se eu perguntar aqui, todos vão dizer, não, eu sou gestor, eu tenho sobre a minha responsabilidade isso, alguns têm muitos, outros têm pouco. Mas veja, essa definição mais objetiva sobre o que é gerenciar. E aí você vai me responder se você realmente é gestor, se você realmente está gerenciando. Gerenciar implica necessariamente planejar e organizar.
Você. Onde eu quero chegar? Quais são os compromissos que eu tenho que cumprir? Eu faço um plano. Que recursos eu preciso utilizar para isso? Que pessoas? Quantas? Que infraestrutura? Que locais? Que materiais? Dinheiro? Quanto tempo eu vou precisar? Tudo isso é plano, gente. Então você, se você é um gerente de algo, você planeja. Depois você executa o que você planejou. No dia, na semana, no mês, no bimestre. E você, para executar, você faz o quê? Você coordena os recursos que você planejou utilizar de uma determinada maneira. E você, em algum momento, faz uma avaliação. Escuta, eu estou conseguindo cumprir esse plano? Está dando certo? Estou realmente caminhando para entregar aqueles resultados esperados? Seja no desempenho do aluno, seja na participação dos pais na escola, seja no equilíbrio das finanças, seja no crescimento da nossa instituição, no desenvolvimento da equipe. Não, aqui está falhando, aqui não está bem, nossa, está indo completamente ao contrário, temos que repensar, temos que mudar. Não, está indo bem, beleza, tá. Vamos corrigir. Vamos planejar e vamos começar isso de novo. Isso aqui fica que nem uma roda girando, certo? Planejo, executo, avalio, corrijo, volto e fico fazendo isso. Se você não consegue identificar na sua prática como diretor, coordenador, administrador, responsável por alguma coisa na sua escola, que você planeja, coordena essa execução e avalia regularmente e toma decisões em cima disso, você não está gerenciando. Você está tocando. Está controlando de alguma maneira ali e tomando decisões em cima do, né, tempestivamente, em cima do que você está constatando a cada momento e está indo, mas não está gerenciando. Então, diante disso, eu faço uma pergunta. Quantos de vocês estão realmente gerenciando o que fazem? Levanta a mão. Planejam, coordenam a execução e avaliam para tomar decisões. Gente, se você está, levanta a mão, não fica... Amém? Não é... Vou dizer uma coisa para vocês. Não é muito comum as pessoas fazerem isso. Ainda mais aqui no Brasil. Nós achamos que gastar tempo planejando não vale a pena. E não dá tempo, para dizer a verdade. Eu não tenho esse tempo, isso é um luxo, aqui não dá. Olha, uma vez por ano a gente de fato para, junta a turma e fazemos um plano. Mas aí cai no dia a dia, não dá mais. E veja, nós avaliamos, nós temos um conselho de classe. Nós temos nota, provas. Nós avaliamos. Essa avaliação só tem sentido se eu estiver comparando com algo. Eu planejei algo e quando avaliei eu pude ver se estou caminhando na direção certa ou não. Senão você não está gerenciando novamente. Porque eu estabeleci um destino, né, um curso a ser seguido e estou caminhando, mas estou percebendo que eu estou me afastando do meu objetivo. Então, volta, tem que fazer alguma coisa. Pegar uma outra estrada, retomar e... Ontem, por exemplo, eu vim para cá e saí de casa 3h30. 3h30, uma reunião às 7. 3h30 tem que dar. Normalmente, para vir para cá, estourando 1h30. Falei, 3h30, fome. Aí, quando eu saí de casa, pus o GPS, pus o Waze, né? O Waze que me leva em consideração o tráfego. Aí o Waze falou, volta, vai para Anchieta, volta, pega lá o Rodoanel para pegar a Dutra. Eu falei, tá louco, completamente louco. Aí minha esposa falou, nossa, que é isso? Tá maluco? Tem que voltar tudo, pegar Anchieta. Não, vamos fazer o nosso caminho que a gente conhece.
bota o Tonton aí, o Tonton é mais objetivo. O Tonton, pumba, pega 23 de maio, vai, tal, caminho normal, beleza, 1h30, maravilha. Puf, levei 5 anos. Por quê? Porque o outro cara leva em consideração o tráfego e falou, se entrar por aqui tá roubado, melhor você voltar tudo, dar a volta lá por trás, vai levar 2 horas e pouco, mas vai chegar. Então, falei. Então, gente, esse exercício de avaliar, se o nosso aluno não está bem, nós temos que saber, não está bem contra que objetivo, nós traçamos algum objetivo. Porque é preferível que ele esteja mal, mas caminhando na direção certa, que nós sabemos que estamos avançando e progredindo, do que ele parecer estar bem, mas eu não tenho exatamente um objetivo traçado em relação a isso. Eu só acho o seguinte, não está tão ruim. Nossa, em relação ao que tem por aí, até que está uma maravilha. Mas qual é o objetivo? O que isso tem a ver com a visão da escola? O que isso tem a ver com o compromisso que se estabeleceu junto aos pais? Tem alguma coisa a ver? Como é que você sabe que é isso mesmo que tem que estar acontecendo? E a frequência dos pais? Tá bom, tá mal? A participação deles, das famílias? Como é que está sendo isso? Como é que eu sei se eu estou exercendo a influência necessária, estou mobilizando os recursos para que aconteçam os resultados desejados? Para isso eu tenho que estar vivendo esse ciclo. E as pessoas participando e entendendo. Eu como professor, eu como membro de alguma equipe, estamos na direção certa? Se nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, vai melhorar ou vai piorar? Se eu não puder dar essa resposta de uma maneira objetiva, eu não estou gerenciando. Eu posso ter o título de gerente, diretor, coordenador, mas na prática eu não estou gerenciando. Por que eu devo implantar isso na minha escola? Isso vai dar trabalho. O negócio da escola é dar aula. Então, por essa razão, para promover uma cultura de desempenho, as pessoas precisam acreditar que vale a pena fazer melhor e que é possível. Então, quando você cria um mecanismo de planejar, executar, avaliar, estabelecer padrões, de fazer avaliações, coordenador, sua vez agora, vai lá na frente, conta para nós o que você planejou para esse bimestre em relação ao que nós passamos como objetivo da escola e mostra para nós como é que a coisa andou. Mas espera aí, na frente de vocês? Nós temos outro coordenador aqui, então não é isso não. Nós estamos juntos aqui. Vamos lá? Bom, primeiro, qual é o teu objetivo esse bimestre? Que tudo aconteça bem, de maneira que não gere problemas, que as famílias fiquem satisfeitas e tal. Tá, mas qual é o objetivo? O que você planejou fazer neste bimestre? E o que esse plano tem a ver com a nossa visão como escola, nossos objetivos como escola? E aí? Como é que eu sei que aconteceu? O que você mostra? O que você pode mostrar para nós aí? Gente, é isso que faz andar. É isso que faz andar. E o diretor chegar para a mantenedora e dizer, olha, em relação ao que nós combinamos aí no trimestre passado, no começo do ano e tal, eu vou mostrar como é que nós andamos, o que não caminhou, mas o que nós estamos fazendo, inclusive, para reverter esse processo, para que eu possa, da próxima vez, apresentar para vocês algo que traga mais conforto, ou então eu preciso de ajuda. Muito mais bonito dizer, preciso de ajuda. Aqui não está funcionando. Eu não consegui entender ainda, preciso de ajuda. Me ajuda. Ou então o coordenador dizer, gente, eu não sei mais o que eu faço. Estou tentando e alguma coisa não está andando, preciso de ajuda. Isso é muito mais bonito do que ficar aquele, não, irmãos, glória a Deus, vamos orar, amém. Quem sabe, né? O Senhor vai dar graça. Tudo bem. Não, mas de fato, parece que teve. Escuta, aquele testemunho daquele aluno, não aconteceu um negócio aí na sala lá, tinha até alguém que orou, falou e tal, não foi? Olha aí, bênção, tá ótimo, maravilha. É assim, a gente usa a religiosidade para mascarar a realidade da escola.
final de quem nós colocamos nossas estimativas, ele fala em Deus, os desgraças. Desgraças, né? Não fala de hoje, graças. Gente, e aí? Vai. Quero ouvir alguma coisa? Estou falando coisas muito absurdas? Não. Tem a ver com o dia a dia de vocês? Tem. Eu fico impressionado como a minha esposa então morre, entendeu? Agora ela já mudou muito. Mas quando eu chegava eu dizia, olha, isso daí me mostra por que você acredita que isso está dando certo. Fala isso, você vai expor a pessoa. Ela não está dando certo. Então, quando a gente contrata um serviço, o cara vem, faz, e eu falo, vem cá, amigo, vamos lá. Terminou a pintura? Terminou. Ok? Ok, tá. Agora vou te mostrar aqui. Olha isso aqui, ó. Para mim está falhado. Para mim, aqui não está pintado, está manchado. Aqui, aliás, tirei umas fotos aqui, estou te mostrando. E aí? É isso? O teu padrão é esse? Foi isso que nós combinamos? Gente, é isso. Não, mas tem que ter misericórdia. Gente, nós somos chamados, nós somos o mundo é uma grande cadeia de serviços. Já percebeu isso? Nós todos servimos uns aos outros e fomos chamados para servir. Agora, o valor que você dá ao próximo é a qualidade de serviço que você quer prestar para ele. E a Bíblia diz, inclusive, que o que nós fizermos, façamos como para o Senhor. Então, quando nós fazemos essas coisas meia boca, assim, sem muito compromisso, ou achando que isso é o máximo que dá para fazer, nós estamos definindo o valor que eu dou para outra pessoa e o valor que eu dou para Jesus. E mais, e o valor que eu dou para mim mesmo. Porque se eu acredito que aquilo é o máximo que eu posso fazer, então eu também já me considero um cara, né, nota, sei lá, 4, 5, 6, tá bom, isso mesmo, para que mais? Mais do que isso é opressão. Nós precisamos mudar essa realidade. Então, quando você atrai um pai para a sua escola, e pode ser que a sua escola nem tenha a mesma estrutura que outras escolas não cristãs estão oferecendo aí, querendo encher os olhos dos pais, você tem que oferecer algo. E não pode ser só aqui a gente ora, aqui a gente enfia princípios, o 7 em tudo. Isso pode virar uma doença, hein? Cuidado. Enfiar princípio em tudo pode ser uma doença. Isso é uma doença. O primeiro princípio que você precisa é o princípio da coerência. Entende? Que você definiu como padrão, como resultado, faça acontecer. Isso é o princípio da coerência. Pronto. Tem mais um princípio. Que na realidade é monodomia. É fiel um pouco, pode ser colocado. Então a gente tem que ser honesto para enxergar as coisas. E para ajudar os outros a enxergar. E para ter coragem de perguntar. E para prestar contas para alguém. Quem não presta contas para ninguém, está correndo um grande risco. Um grande risco. Se você é diretor de uma escola, a sua mantenedora nunca pede prestação de contas, ou você nunca tem que prestar contas para pais, por exemplo, você está numa zona muito perigosa. Porque a Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados. Inclusive o versículo continua dizendo que por conta disso há muitos doentes entre nós. Entendeu? Então, o exercício de julgar, decidir, corrigir, é muito saudável. E é cristão. É muito cristão, acredito. Então, estabelecer um mecanismo para priorizar investimentos e intervenções baseadas em fatos. Toma decisão baseada em fato. Não, eu acho que vincular as suas decisões no dia a dia com aquilo que foi decidido estrategicamente. O que você se comprometeu com a mantenedora? O que você traçou como objetivo para o ano? Agora, o que nós estamos fazendo aqui tem alguma coisa a ver com aquilo? Se chegar, né, em junho, ninguém mais lembra aquilo que... Qual é o objetivo do ano? Ah, sei lá. Tem tanto problema no dia a dia, vamos pensar no ano. Vamos resolver o dia a dia. É duro, né, gente? Mas se você está numa função de líder, de gestor, você tem responsabilidade com isso. Se você não quer esse tipo de problema, cai fora dessa função. Não, eu não quero ser cobrado de nada. Pelo amor de Deus. Bom,
Sai dessa função de líder, gestor, responsável, diretor, cai fora. Porque quem assumiu isso vai ter que prestar contas. Vai ter que prestar contas. E se não tem ninguém te cobrando, cobre você mesmo. E, finalmente, propiciar condições para aprendizagem e melhoria. Quem não faz aquele exercício? Planejar e organizar. Executar usando os recursos conforme foram decididos. Avaliar e corrigir. Não está aprendendo nada, você concorda? Ele não está aprendendo. Ele está fazendo. Mas como é que eu aprendo o que dá certo, o que não dá certo? Como é que eu aprendo que uma determinada ação, quando eu executo de um determinado jeito, não dá um certo resultado, mas se eu fizer de outro jeito e tal, pode começar a dar resultado e todos nós podemos aprender juntos e crescer como instituição? Isso aqui é um ciclo de aprendizagem. Se eu não planejo, também não estou aprendendo. Eu tenho muita experiência, mas a sua experiência, tá, legal. Tem gente que fala assim, eu tenho muita experiência. Tá, então me conta que diferença você fez em um determinado lugar e por quê. Muita gente trava, mas gosta de dizer, eu tenho muita experiência. E daí, muita experiência não quer dizer nada. Pode ter muita experiência de não saber fazer. Se você não souber explicar que diferença você fez e por quê, você não está gerenciando. Ah, mas onde fica o milagre? Sim, tem o milagre. Tem que ter espaço para o milagre. Aliás, eu falei isso, se não me engano, na sessão anterior. A fé é uma extrapolação da razão, não uma negação dela. E a Bíblia, quando diz que devemos saber explicar a razão da nossa fé, também não está dizendo para você jogar fora a razão e falar, não, eu sou crente, quer porque não quero ir para o inferno. Isso não é explicar a razão da nossa fé. Bom, eu não vou mergulhar nisso, mas se você lembrar, eu disse que toda essa conversa sobre liderança e gestão tem a ver com o referencial de educação por princípios. Dentro desse referencial, tem 3 dimensões diretamente relacionadas com esse assunto, que é identidade, estratégia, governança e liderança, gestão de resultados e melhoria contínua. Aí eu peguei essas 3 e fiz um resumo. Um resumo. Então, por exemplo, identidade e estratégia. Agora vocês vão ver, quando vocês lerem isso, ou lerem num referencial, como fica claro. Primeiro, essa escola tem definido os seus fundamentos institucionais. O que é isso? Missão, quem nós somos, visão. Onde nós queremos chegar? O que nós queremos cumprir? Então, essa escola sabe quem ela é, e o que ela quer ser, e onde ela quer chegar. Ok. E isso é comunicado a todos. Não foi feito lá só para soltar o folder. Tem que fazer um folder. Então tem que ter missão e visão em algum lugar. Senão, imagina, todo mundo tem, como é que nós vamos ter? Missão, educar os alunos com a palavra de Deus. Tá bom assim? Tá, legal, bacana. Legal. E visão? Ah, ser a melhor escola de Santo André. Puxa. Tá legal? Tá usado, bacana. Comunica é uma coisa assim bem forte, né? Tá, então põe aí, missão, visão, beleza. Isso aí. Nunca mais penso nisso. Furado. Os fundamentos institucionais norteiam, são o norte do posicionamento dessa escola. Para que ela existe, o que ela quer ser, onde ela quer chegar. Ela tem uma filosofia educacional. Como nós educamos? Qual é o papel dos pais? Qual é o papel da escola? Como que se promove esse desenvolvimento? O desenvolvimento é visto como? Como aula integral? Por que faixa etária e tal? Uma filosofia educacional. As escolas seculares têm, nós vamos ter uma filosofia educacional. E isso vai embasar a estrutura e as práticas pedagógicas. Ela tem um plano estratégico com a dimensão e a diretoria. Para quê? Como é que essa visão vai se tornar uma realidade neste ano de 2016? Vamos traçar um plano? Vamos definir uma estratégia, um caminho para isso? E aí vai. Governança e liderança.
Mantenedor e direção, elas sabem qual o papel de cada um e elas se entendem e colaboram. A governança estabelece diretrizes para essa escola funcionar e contrata agentes e apoia a avaliação desses diretores que estão à frente da escola. Não, o mantenedor é o pastor, só falou para a gente não dar prejuízo. É isso. E de vez em quando ele pede o prédio que usar e amém. É isso. Caramba, é isso. A direção é responsável por promover o desempenho do empreendimento. Ora, se a direção é responsável por promover o desempenho e garantir o nível esperado no desenvolvimento dos alunos, tem que ser capaz de demonstrar isso. Como é que demonstra isso? Está indo bem, está indo mal, o que foi planejado, está na direção certa, o que precisa mudar, como nós vamos mudar. A direção promove iniciativas regulares para desenvolvimento de liderança na equipe e nos alunos, alinhada com a filosofia educacional. Meu Deus, é muita coisa, eu não vou conseguir. Gente, é que tudo isso faz parte de ter uma escola. Então, se você não separou tempo nenhum para isso na sua agenda, tem algo errado. Entende? Isso faz parte de fazer uma escola funcionar bem. Tem que separar um tempo e acreditar que esse tempo é valiosíssimo. Se você é coordenador, administrador, diretor, responsável por algum departamento, você tem que ter um tempo para essas coisas funcionarem. Tem que ter indicadores na sua escola. Como é que você avalia que as coisas estão caminhando? Como é que você demonstra para os pais, demonstra para a equipe, demonstra para a mantenedora, demonstra para a sociedade que o que você faz ali vale a pena? Como é que você convence você mesmo que vale a pena o que você está fazendo? Como? Tem um plano de ação, ou seja, a equipe sabe que nós estamos trabalhando num plano e que nós temos um objetivo e que nós todos vamos continuar nos esforçando nesse propósito e que isto vai permitir que a gente realize aquilo, e aquilo é muito importante porque nós vamos com aquilo nos tornar mais coerentes, mais eficazes como escola. Tem um plano. E aí tem mais. O desempenho dos alunos dentro e fora da escola é avaliado. Dentro e fora. O que acontece com os alunos quando eles saem da escola? Estão bem? Estão mal? Vão melhores que os outros? E os alunos dentro da escola? Entram de um jeito, saem de outro, crescem, se desenvolvem, evoluem. Como? Tudo isso faz parte. Isso é o nosso chamado. É isso. Não é simplesmente manter uma escola cristã funcionando do jeito que der, com a graça de Deus, e vamos lá, e amém, e um dia de cada vez, e basta cada dia o seu mal, e vamos em frente. Não é isso. Então, muitas vezes nós não estamos. É preferível ser pequeno. Pequeno. Não queira crescer sem que essas coisas estejam sendo vivenciadas, entendidas, praticadas. Dá um passo de cada vez. É preferível ser pequeno e estar tendo a alegria de ver como Deus está te abençoando e você pode demonstrar os frutos do seu trabalho. Com eles, inclusive, abençoar as pessoas, né? E a tua escola ser uma luz brilhando na sociedade. Uma irmã aqui no grupo anterior falou: mas como é que a minha pequena escola vai fazer diferença no Brasil? Eu falei: ué, se ela for uma luz iluminando no meio de tão dessas trevas aí educacionais, você pode ter certeza que a sua escola vai estar sendo percebida. E você vai ter plataforma para falar do que você está fazendo. Não tendo. Gente, é isso? Posso continuar? Alguém quer fazer alguma colocação? Me sentindo muito palestrante. Na questão da filosofia que você tratou, definiu a estrutura do como você trabalha, né? A filosofia que a gente utiliza até é cristã nesse momento. Então, quando eu pensei ali principalmente no eu pensei como um rio que conduz todo esse trabalho, né? A filosofia cristã como um leito que
toma as decisões dentro dos princípios que Deus tem ensinado. Tem nos ensinado, né? E no caso ali, eu entendi sobre o conjunto, eu me entendi compreendido, como você falou. Você poderia explicar o que é filosofia? Filosofia educacional? Não, Pois é, aí tem várias filosofias. Então, não. Toda escola deveria ter, isso é um documento que é padrão. A Secretaria de Educação, a Delegacia do Ensino, pode querer saber qual é a filosofia educacional do sua escola. O que quer dizer isso? Quais são as premissas? Profissional. Não profissional. Se você é uma escola profissional, a sua filosofia educacional vai refletir a sua confessionalidade. Sim. Mas se você não é uma escola profissional, você tem uma linha filosófica, inclusive montessoriana, construtivista, essas pedagogias que você viu, inclusive, aqui anunciadas pelo Solano, tudo faz parte da sua filosofia educacional. Para que eu educo? Qual é o papel dos pais nessa educação? Como eu enxergo o papel do aluno na sociedade? Para que eu vou educar esse aluno? Como eu vou trabalhar? Com que finalidade? Tudo isso diz respeito à filosofia educacional. Então eu identifico os papéis das atribuições e funções. Nada a ver com organização, tem a ver com autoridade. Por exemplo, nós da Educação Princípios, o pai para nós é o principal responsável pela educação. E nós somos apenas parceiros nessa educação. Isso tem a ver com a filosofia educacional. Para que nós educamos um aluno? Educamos para que ele possa entender o propósito de Deus para a vida dele, para que ele reflita no caráter dele uma cosmovisão cristã e possa servir a sociedade. E tudo isso é a filosofia educacional. Essa filosofia educacional vai ter que orientar todas as práticas educacionais da escola, toda a linha pedagógica dela. Não tem muito a ver com o lado, vamos dizer, organizacional, mas tem a ver com as práticas educacionais. Por exemplo, eu vou tomar uma decisão, essa decisão tem que estar fundamentada. Como é que eu avalio o aluno, por exemplo? Para dentro da filosofia educacional. Para que serve a avaliação? Para dentro da filosofia educacional. Agora, tem muitas escolas que nem têm a filosofia educacional. Apenas dizem, sou EP. Gente, nós estamos começando a nos aprofundar em IAEP agora. Agora temos livros, né, temos materiais de referência, temos muita coisa boa, mas muita gente, né, e acredito que muitas dessas escolas que até fecharam e tal, não entenderam direito o que é realmente ser uma escola. Bom, e aí, o que mais? Estão muito quietinhos, né? Estão cansados? Não? Estão quietinhos? Então compartilhe alguma reflexão comigo, vai? Quero ouvir vocês. O que vocês têm pensado sobre a atuação de vocês? Alguém quer comentar algo sobre a sua atuação? Quem é diretor? Diretor de escola. Bom, você é o principal. Eu falei a AXE, pesquisando escolas, chegou à conclusão que a grande diferença entre o sucesso e o insucesso nas escolas é a figura do diretor. Pode ser que a sua mantenedora te deu o cargo de diretor, mas na realidade não te deu a condição de exercer essa responsabilidade. Pode ser, mas pode ser também que na prática você não assumiu o que tudo isso significa. Você não entendeu a importância do seu papel. Não se permitiu entender a amplitude desse papel. Entendeu, gente? Então vamos lá. Quem é coordenador pedagógico? Aí, você tem uma equipe de professores confiada a você. Os resultados dos alunos que estão debaixo desses professores, sob a responsabilidade sua como coordenador, deveria estar sendo acompanhado por você e você ter planos e saber demonstrar claramente como você está alcançando esses objetivos. Faz parte de ser coordenador pedagógico. Administrador financeiro. Quem é administrador? Administrador. Pessoas importantíssimas. Sem isso, a escola não vive.
Mas o administrador tem uma importância enorme em saber administrar aqueles recursos financeiros, materiais da escola, para que ela possa cumprir os seus objetivos pedagógicos. Vocês estão meio, assim, assustados? Teve uma irmã aqui na reunião anterior que eu falei: você está assustada ou animada? Ela falou determinada. Bom, um bom posicionamento, determinado. Desculpe, eu interrompi alguém? Acho que está desafiando a gente a colocar algo. Pelo menos, eu acho que na vida de vários diretores, até mesmo coordenador, o grande desafio da EP é essa misturada com o perdão de palavra que acaba acontecendo, né? Então, espiritualiza-se tudo, né? E o seu desempenho profissional fica escondidinho embaixo disso. Hoje não. Desde que eu estou à frente da escola, é o problema mais difícil de se gerir. É essa questão. Porque nós conhecemos demais esse ponto. Kátia, excelente ponto. Excelente ponto. Infelizmente as escolas, vamos falar de EP, não vamos generalizar as escolas cristãs, elas se refugiam demais na espiritualidade ou na religiosidade. Isso tem sido um grande mal. No grupo anterior, uma pessoa falou: a minha escola estava morrendo. E aí, percebendo que precisava de ajuda, me contrataram. Eu não tinha nem experiência com educação cristã, nada, eu era administrador, financeiro, contábil e tal. Eu entrei na escola, eu olhei as finanças, olhei a situação, fizemos mudanças. Em um ano, a escola triplicou o tamanho. Eu fui convidado uma vez para visitar uma escola. Nessa escola, uma escola que as pessoas se doavam tremenda. Faziam aquilo com zelo, com paixão, sacrificavam a própria vida. Eu vi isso acontecer em várias escolas. Mas quando a gente se debruçou, eu falei: quero ver números, quero ver planilhas. Bom, você não quer ouvir o problema da escola? Não, quero ver planilha, quero ver números. Nós olhamos números, assusta. E a escola, 1/3 era bolsa, mas estava pegando dinheiro emprestado no banco. E peraí, gente, como é que você dá bolsa para 1/3 que está pegando dinheiro emprestado no banco? Não podemos deixar de atender as famílias, as necessidades e tal. Sabe, tem alguma coisa muito errada na gestão da escola, que troca princípios que são eternos, princípios de governança, princípios de administração, que são bíblicos. Né? Quem inventou a administração foi Deus. Tem mais palavras sobre administração na Bíblia do que sobre fé e amor. Jesus mesmo falou, tratou o reino de Deus como algo que você vai prestar contas do que te foi confiado. Você recebeu talentos, recursos. E aí, o que você fez com isso? Mostra para mim. Não, usei 7 princípios. Isso é um problema sério. A nossa escola, lá em Itaguaí, uma escola nova. Quando nós abrimos, assim, tanto a liderança da igreja que é a mantenedora, e eu e a outra diretora, assim, a ideia de passar para os professores sempre, que não era uma escola dominical, né? Não é escola dominical. Tem os princípios, mas tem o conteúdo que tem que ser passado com qualidade. Então, a escola tem, vai fazer o 5º ano letivo, mas assim, a escola desenvolveu muito pelo padrão de qualidade realmente, que tanto a mantenedora, quando abriu a escola, abriu com essa visão, né, dentro de educação com princípios, mas ser uma escola de referência na cidade. E com isso, bolsa, né? Se alguém quiser adotar alguém, né, uma pessoa, um aluno, aí sim, e a gente fala para esse pai, a escola não tem como adotar ninguém. Mas sim, se uma pessoa que tem condições quiser adotar, a gente pode procurar você, já é diferente. E quando a pessoa fala, não posso mais, então acabou, porque a escola não tem condições. E em 4 anos, a gente começou em 2012 com 45 alunos.
Hoje, em 2015, a gente tem 259 alunos. Mas, assim, sempre dentro desse padrão. E a nossa escola é numa zona rural, uma colônia de Itaguaí. As pessoas saem do centro da cidade, têm ido para a zona rural. A estrada é horrível, né, que o estado não arruma. Mas a escola é boa. A escola é boa, então os pais estão saindo do centro da cidade para ir para a zona rural. E pessoas assim, de uma escola, quando nós fomos abrir a escola, a pessoa me aconselhou, por favor, não abra uma escola confessional, porque não vai dar certo e tal. Eu, não, mas nós vamos abrir uma escola confessional. Mas não com a visão religiosa, né, igrejeira, essas coisas assim, mas dentro de um padrão de qualidade e de excelência. Aí estamos há 3 anos com as ferramentas de educação como município. Depois que começamos a usar as ferramentas, né, o fichário, todas as coisas, a escola assim, aí que deu realmente um crescimento. Mas sempre dentro dessa visão, apesar de ser uma escola na zona rural. Muito bom. Obrigado a todos. Eu tenho, na verdade, uma pergunta. Assim, a gente tem vivido esse ano com a crise que tem acontecido, então, porque tem pais que sempre foram muito fiéis, que nunca precisaram de nenhum tipo, né, não tem bolsa, não tem nada, tem vindo até a escola, porque o pai perdeu o emprego, mas eles não querem tirar o filho, e nessa situação toda que nós estamos vivendo como país, né? E vem como desafio para nós. São pais que até então nunca precisaram, né? Sempre estiveram, nunca. E aí, de repente, um perdeu o emprego, mas vê a escola como algo importante, mas ao mesmo tempo está difícil de manter. Como trabalhar assim, nesse momento que o nosso país está vivendo, né? Então, Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que o trabalho da escola com as famílias é uma parceria. Então, se o pai está passando uma dificuldade, ele pode até dividir essa dificuldade com a escola e ver se a escola tem uma abordagem de parceria com ele para encontrar uma solução. Nunca vai ser penalizando a escola para favorecer o pai. E se ela fizer isso, ela vai resolver a situação de 1, 2, 3 pares e vai sacrificar os demais. Ou vai fazer a equipe da escola pagar um preço altíssimo sem ter sido consultada sobre isso, sem ter desejado isso. Então, nós temos sempre que tomar cuidado, porque a escola é uma instituição. Então, um determinado pai ou alguns pais com dificuldade, dividir isso com a escola, tremendo, nós somos parceiros. O que a escola pode fazer? Pode até sim procurar em conjunto como encontrar uma solução. Podemos dividir alguma responsabilidade, os pais podem trabalhar na escola, podem remunerar a escola de alguma outra maneira, ou podemos dar uma tolerância por algum tempo para ver se é encontrado uma solução, ou podemos dividir isso com as famílias da escola e dizer, gente, nós temos aqui 20% dos pais que estão passando por esse problema, nós já analisamos, percebemos que o assunto é sério mesmo e tem algo que nós possamos fazer com uma medida temporária para resolver isso ou não. Em respeito à comunidade da escola, nunca o pai jogando o problema para que a escola resolva. Entende? É esse cuidado. Se for encontrada uma solução satisfatória, onde a escola talvez vai pagar algum preço a mais para, vamos dizer, acomodar uma situação dos pais, ou se os outros pais estão dispostos a fazer um esforço adicional para manter aquela comunidade escolar funcionando, é uma decisão tomada conscientemente, coletivamente, com a finalidade de preservar a capacidade da instituição continuar honrando seus compromissos. Mas os pais, às vezes, vêm para a escola, eu fui dono da escola, os pais jogam o problema para a escola. E aí? O que você pode fazer por mim? Tem os dois, né? Certo. Tem o pai que vem, sei lá, pedir bolsa, mas vive troca de carro todo ano. Não, isso. Tem o pai que Gente, não tenha dúvida nenhuma. Aí você pode chegar para o pai que fala, estou sem emprego e tal, não sei o que. Eu falei, você não tem mais nada na vida? A educação do seu filho, quanto é importante para isso? Não é prioridade, né? Qual é a prioridade que ela tem na sua vida? Se tivesse alguma dívida com alguma instituição que pudesse te trazer consequências pessoais, como é que você ia lidar com isso?
Você ia vender alguma coisa para honrar essa dívida? Pois é, nós aqui, da mesma forma. Entendeu? Essa conversa tem que ser tida de maneira aberta, gente. Não é, ai meu Deus, nossa, puxa, eu entendo, olha, vamos fazer alguma coisa. Não, é o seguinte, não, esse ano fica, a gente perdoa 6 meses, vamos em frente. Gente, se você começar a abrir essas brechas assim, de maneira unilateral, pode virar uma sangria que vai trazer anemia para a sua escola e aí a coisa é séria. Entendeu? Então, sempre pense nisso. O seu papel é preservar a integridade da instituição para continuar sendo capaz de prestar os serviços. Crises acontecem? Acontecem dentro da escola, inclusive. Por exemplo, se tiver uma crise dentro da escola, agora, se você desenvolve uma parceria, essa parceria de transparência com os pais, é uma coisa complicada, mas faz parte do espírito de uma escola verdadeiramente cristã. No dia que você tiver uma crise, como instituição, você também pode dividir com os pais. Gente, estamos com uma crise. Eu passei por isso. Uma época que nós tivemos uma multa da prefeitura e tal, não sei o quê, alguma coisa que saiu muito errada, nós chegamos para o pai e disse, olha, é isso. Nós não temos como pagar isso. Vai ser assim. E os pais disseram, beleza, nós vamos adiantar várias mensalidades aí, quem puder, espontaneamente. Nós vamos juntar esse dinheiro aí, 12 mil reais, que nós vamos pagar isso. Pagaram. Mas por quê? Uma relação de parceria, transparência. Agora, se é só uma relação de prestação de serviço, você não tem essa liberdade. Tem que avaliar que tipo de relação você quer construir com os pais. Agora, não pode deixar o pai jogar o problema deles pela escola. Da mesma maneira, pais que entregam o filho e falam, aí meu filho, vê se você dá um jeito nele. Também não aceite isso, nunca, jamais. Jamais. Não, peraí. Primeiro de tudo, o filho é seu. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. Está disposto a pagar o preço? Nós tivemos situações de ter que o pai reagir contra alguma atitude da escola e disse, bom, peraí, se você não quer trabalhar junto, não conseguimos fazer nada. O pai falou, então vou tirar o meu filho. Você já decidiu isso. Ao não querer caminhar juntos, você já decidiu que você não quer permanecer. Pois é, tudo isso, gente, isso tudo parece delicado, mas isso faz uma diferença enorme. Então, uma escola de educação de princípios não é a que usa 7 princípios, é a que vive 7 princípios. Isso são princípios de aliança, por exemplo, mordomia, soberania, governo, autogoverno, entende? Não é usar princípio nas matérias, isso aí pode virar um exercício inútil, vou ser bem sincero. Pois não. Tem que fazer 2 apontamentos. Lembrando que Deus, falando sobre Deus, avaliação, ali quando ele na criação, ele avaliava. E viu Deus que era bom, né? Criava e fazia avaliação. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era muito bom. Quando eu assumi a escola, ela tinha 190 alunos. Há 6 anos atrás, eles estão com 610. Olha, pensa. E lembro. Mas isso aí, outro dia eu refletindo, conversando no devocional com Deus, a gente precisa crescer, mas crescer de avançar para a nossa visão, de alargar as tendas. E de repente me veio algo assim forte no coração. Seja fiel um pouco, que eu te colocarei em mim. Aí eu até disse, olha, eu não estou sendo fiel em tantas coisas gerenciais. Assim. Daí foi quando já tinha a questão do referencial, né? Fomos atrás do referencial e estamos tentando colocar em prática, ajustar o ponto para poder pegar essa. Isso aí. Eu quero usar esse exemplo seu. Vai atrás de referenciais para te orientar na tua caminhada. Nós passamos, você acompanhou muitos anos aqui, e hoje nós estamos com uma assessoria do SEBRAE. Então nós fomos convidados a participar de um programa do SEBRAE, onde eles dão assessoria em todos os níveis. E tem uma pessoa acompanhando e nos orientando. Então, olha, Tereza, você precisa fazer curso disso. Aí eu vou lá, faço curso, ela me ajuda, levo para as pessoas da SEBRAE, orienta, a Cláudia vai fazer outros cursos. Então a gente está assim, não tem mais como ficar só na nossa experiência. Nós temos que acompanhar o que está acontecendo no mercado. E essa pessoa está nos auxiliando, está sendo muito bom.
são momentos de crise, são oportunidades para crescer. Exatamente. Porque quando a gente começou a escola, né, pedagoga e psicóloga. Então, geralmente é assim. sonhadora, né? E aí a gente sempre esperava de fora, né, essas competências, alguém para vir, alguém para fazer a gestão. Só que a pessoa tem que ter a paixão. E várias situações aconteceram que as pessoas não se comprometiam. Aí a escola quase morreu, porque estava com o pedagógico ok, só que o administrativo não. Aí, agora, deu escape, a escola cresceu também, a gente não tinha nem 100 alunos, agora a gente está com quase 260 alunos. Só que aí a gente virou uma para cada hora e falou, vamos assumir os nossos gaps e vamos correr atrás. Então são competências que a gente tem condição de desenvolver, né? Então a gente mergulhou nisso, aí apareceu essa capacitação do Sebrae e nós estamos, né, correndo atrás. Bom, senhor, vou terminar colocando o papo. Olha, gente, não usou nenhum versículo. Só para vocês verem a perspectiva aqui, eu procurei juntar essas dimensões: identidade, estratégia, governança, liderança, gestão de resultados e melhoria contínua. Um único slide. Você vê como tudo está alinhado. Eu faço um plano estratégico onde eu vou revisar, ou vou reforçar meus fundamentos institucionais, a minha filosofia educacional, vou escrevê-la, vou revisá-la, vou confirmá-la. Aí eu vou definir uma estratégia. Bom, e esse ano de 2016, o que é importante para nós? O que nós vamos fazer? Prioridade esse ano. Estratégia é isso, né? O que nós vamos fazer esse ano? O que nós vamos priorizar? O que nós vamos investir? O que nós vamos mudar? Isso tem que ser transformado em objetivos. Grandes objetivos. Tudo isso aqui tem que envolver mantenedora e direção, porque isso é identidade, estratégia e governança. A partir daí é com a direção da escola. A direção da escola vai trabalhar nisso, vai fazer a escola progredir em relação a esses objetivos. Aí cai no plano de ação. Bom, e agora? E o dia a dia? E a semana a semana? E o mês a mês? E o bimestre? Então vem o plano de ação. O plano de ação são as rotinas da escola, né, os procedimentos para tudo, né, avaliar, fazer aula, receber alunos, fazer reunião com pais, reunião de conselhos, são todas as rotinas. Isso tem que estar conhecido, ou talvez minimamente documentado. Tem os projetos da escola, as iniciativas, as mudanças, as coisas diferentes que ela vai fazer. Se você vai melhorar, você vai mudar. Se você vai mudar, você tem projetos. Se tem projetos, tem que ser minimamente estruturado. A soma dos teus projetos e dos teus procedimentos da escola é que vai consumir os teus recursos humanos e materiais, certo? Isso tudo está dentro do teu plano de ação. E vai acabar colocando objetivos para as pessoas, né? Para o coordenador, para o professor, todo mundo vai ter objetivos. Como é que eu sei o que espera de mim? O trabalho em cima disso, de executar e controlar, para ter resultados, é o trabalho da gestão da escola. Essa é a gestão da escola. Que é a gestão de resultados e melhoria contínua. Percebe? Isso é a vida da escola. É a vida da escola. Onde é que está a aula? A aula está aqui, ó. Processos e procedimentos. Está na aula. Certo? Mas pode ser que tenha mudanças que estão usando os recursos da escola. E aí, gente, está aqui o versículo. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. É isso. Então, se você vai continuar fazendo a mesma coisa, não vai ter melhoria. Amém? Amém. Pois não, Júlia? Mais uma pergunta. Você já falou isso, esse material está disponível aos associados da Os que participaram do workshop. Eles vão receber. Muito obrigado, e eu sei que vou ouvir muito boas histórias sobre isso.